Olá, juventude espírita, mocidade espírita, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Jesus no Leme e ao nosso quadro Na Vibe de Jesus. Quanto tempo! Semana passada a gente não se viu. Peço desculpas aqui para vocês, não deu para gravar nosso vídeo, alguns probleminhas para resolver, mas já tá tudo certo, estamos aqui de volta, tava morrendo de saudades e hoje com um assunto mais que especial, bem polêmico, né, para a gente ver um pouquinho sobre o que a doutrina espírita traz para a gente. Vamos falar hoje sobre o aborto. A visão da doutrina espírita sobre o aborto. O que vocês pensam sobre o aborto? Pode, não pode? É legal? É moral? O que a gente pensa sobre isso? Eu mudei muito minha opinião ao longo do tempo. Enquanto eu não conhecia a doutrina espírita, eu tinha uma opinião por não conhecer a realidade do mundo espiritual e eu fui mudando a minha opinião conforme eu fui entendendo essa realidade, tendo contato e entendendo a imortalidade da alma. Então vamos começar trazendo para a nossa reflexão a base da doutrina espírita. Qual é a base da doutrina espírita? Qual é a pedra angular da doutrina espírita? O que ela traz para a gente? A doutrina espírita, se a gente esquecer tudo, ela traz para a gente a reencarnação, a imortalidade da alma e a caridade. Fora da caridade não há salvação. Isso nada mais é do que relembrar o que esse espírito aqui já trouxe para a gente há mais de 2000 anos. Então, vamos falar muito de Chico Xavier, hoje. Quando um repórter foi perguntar para ele, Chico, o que você acha sobre o aborto? Ele respondeu assim, Chico, que não tinha nem completo o primário, né? Ele não completou o primário, mas era um pedagogo fantástico, fantástico, espírito milenar, com uma sabedoria fantástica, né? Que a gente ainda não consegue chegar aos pés. Ele respondeu assim, ai, eu agradeço tanto a minha mãe por não ter me abortado, porque era tão difícil a nossa vida, era uma família tão pobre, para dar comida para todo mundo era difícil, era tudo muito sofrido, eu agradeço muito a ela. Ele só respondeu isso. Então, o que Chico tá dizendo com a resposta dele? Ele tá dizendo assim, tenha compaixão. O que é ter compaixão? É você se colocar no lugar do outro. A compaixão é um braço da caridade. Então, se a gente começar a olhar o aborto sob esse prisma, desse ângulo, aborto, eu defendo o aborto, eu sou a favor, tá bom. Mas vamos começar a falar sob a luz da doutrina espírita, espírito imortal. E se fosse você o reencarnante? Que tivesse lá cheio de sonho, cheio de plano, eu vou reencarnar para ficar quite com isso, eu vou passar por essa prova, será que eu vou passar? Será que vai dar certo? Eu vou me reajustar com tal pessoa, eu vou formar uma família para isso e aquilo, e eu vou ter tal profissão. Aí chega lá na hora, já era, perdeu o Playboy, dessa vez não. Entra na fila de novo, e a fila tá grande, viu galera? Tá grande, a fila tá imensa. Tem imagens pra gente ir na internet, bota lá no Google. Fila no Ministério da Reencarnação. Olha, tá maior que a fila da Caixa Econômica agora para receber o auxílio da pandemia, viu? Tá imenso, o negócio tá feio. Não é à toa que tem tantos tratamentos para fertilidade hoje em dia e que tem muita gravidez de gêmeos, trigêmeos. É um jeito que a espiritualidade encontrou para ajudar. Porque Emmanuel ele diz que tem 3 vezes mais, 4 vezes mais vezes o número de espíritos no mundo espiritual do que encarnado. Então vocês imaginem a quantidade de espíritos que tem para reencarnar? Então pronto. Primeira coisa é a gente enxergar o aborto do lado do espírito que está sendo abortado. Eu deixo aqui em aberto para vocês começarem as reflexões de vocês, tá? Primeira reflexão é essa. Vamos começar as outras reflexões. Divaldo, ele vai falar sobre a parte jurídica, né? Não, mas o aborto é legalizado em alguns aspectos. É legalizado quando o feto é anencéfalo, porque os juízes, eles entendem que o feto não vai ter vida depois de nascer. Sim, primeiro que nós já temos vários relatos de fetos que eles
conseguem a vida por algumas horas, alguns dias, até alguns meses. Então aí já são alguns fenômenos que a medicina da Terra não explica. E Divaldo vai nos dizer também que os anencéfalos, na sua grande maioria das vezes, são espíritas suicidas que estão reencarnando e que são espíritos que cometeram um suicídio através de um tiro, né, na cabeça e precisam passar por esse processo para poder reorganizar seu perispírito para uma próxima vida. Eles precisam passar por esse processo. Ah, mas o que a mãe tem a ver com isso? O que o pai tem a ver com isso? Gente, vamos subestimar a inteligência de Deus? Vocês acham mesmo que o pai e a mãe não tem nada a ver com isso? Não, né, gente? Não vamos subestimar a inteligência de Deus. Deus aproveita tudo. É igual aproveitar o restinho de ontem para o almoço do domingo, né? A janta do sábado. Deus vai aproveitando tudo. Claro que ele vai envolver todo mundo que esteve envolvido já naquele processo. Por que ele se suicidou? Ah, ele foi abandonado, ele foi traído, ele foi humilhado. Pronto, junta na salada todo mundo que estava envolvido naquilo e aproveita. Todo mundo passa pela expiação junto. É uma maravilha, gente. A reencarnação é maravilhosa. Então, a partir do momento que você interrompe esse processo, não tem problema. Vai interromper? Adiou. Chega na próxima vida, você vai passar de novo. E vai passar de novo, e vai passar de novo. Mas você não sabe de qual forma você vai passar. Talvez você vá passar em situações mais dolorosas. Talvez não tenham aquelas pessoas amadas ao seu lado para te auxiliar. É a chance que você está tendo. É o melhor jeito que Deus encontrou naquele momento. E nessa vida, você aí que está ouvindo, tem a bênção de estar passando, tendo contato com a doutrina espírita, esclarecedora e consoladora, para te sustentar. Não é que você não vá sofrer. Nós estamos no planeta de provas e expiações para passar por alegria, felicidade, festa, também, mas por provas e expiações. Então não vamos ser ingênuos, vamos ter maturidade, vamos passar por provas e expiações. Ai, por quê? Eu não aguento mais. Suas escolhas. Não, mas nessa vida eu sou tão bonzinho, Cíntia, eu sou tão legal, eu só fiz coisa bacana, eu ajudo todo mundo, eu tô lá no centro, eu sou um trabalhador voluntário, eu sou legal com os meus pais, eu sou legal com os meus amigos. Mas a gente não tem só essa vida, né? E a gente sabe que nessa vida também a gente não é perfeito. Se a gente fosse perfeito, não tava no mundo de provas e expiações. Tá legal? Então a primeira reflexão é essa. Outra reflexão. A mulher tem direito ao corpo dela. Que história é essa? Não posso escolher mais o que eu faço? Ué, eu mando no meu corpo e vem um juiz me proibir, vem não sei quem mandar em mim, porque o corpo é meu, eu não quero esse bebê agora, não fui eu que escolhi. Não foi não, você que escolheu? Hoje em dia, método anticoncepcional é o que não falta. Ai, mas foi um acidente. Ok, foi um acidente. Ai, o feto é indesejado. Eu vou falar o que eu ouvi de Divaldo, tá? Isso tá no YouTube. Eu posso compartilhar o link, eu vou compartilhar aqui depois no YouTube, tá bom? Para vocês, na descrição do vídeo. É indesejado. A gente começa achando natural cometer o aborto porque o feto não é desejado nesse momento. Daqui a pouco a gente vai começar com os indivíduos indesejados, entre aspas, palavras do nosso querido irmão Divaldo Franco, que eu respeito muito, e todos vocês, né, com certeza. Vamos começar também a achar natural matar indivíduos indesejados, entre aspas, para a sociedade, inúteis, entre aspas, idosos, portadores de Alzheimer, portadores de Parkinson, reticências. Então, Divaldo vai falar muito bem que na questão 685 no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai comentar sobre o dever dos filhos cuidarem dos pais e vai falar muito sobre educação, ele vai falar sobre a educação moral. E dentro dessa explicação, ele vai falar sobre a moralidade da vida e que matar nunca é moral. Matar sempre será imoral do ponto de vista cósmico, para Deus, para o universo. É contra a lei de Deus, inclusive a sua própria vida. Porque o autor da vida não é você, nunca foi, nem da sua. Então você não tem esse direito, não tem esse direito. Não importa em quais circunstâncias isso se deu. Do ponto de vista moral,
não é certo, tá bom? Próxima reflexão. Lei de causa e efeito, lei divina, lei de causa e efeito. Não são coisas da minha cabeça, tá? São reflexões, tá lá no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e Religião dos Espíritos também, tá? Religião dos Espíritos tá lá com o Emmanuel e outros espíritos também comentando alguns tipos de consequências, já que nós somos espíritos imortais e vamos reencarnar, então não faz sentido o que a gente faz terminar aqui. Nós sabemos que não é assim que funciona. Então, para nossa reflexão, Emmanuel, André Luiz e outros espíritos amigos, eles vão trazer para a gente algumas consequências daquelas pessoas que cometem o aborto, tanto a mulher quanto seu parceiro, estando junto ou não, incentivando ou não, né? E a equipe médica que participa disso também, tá? Então, o homem, quais são os tipos de consequências orgânicas e psíquicas que podem acontecer, assim como a equipe médica, né? Para o homem. Então, vamos lá. Podem acontecer choques traumáticos, processos obsessivos, distúrbios testiculares, problemas mentais. Eu fiz uma listinha aqui, tá? Por isso que eu tô lendo. Desequilíbrios endócrinos, isso tanto para o homem que cometeu e sendo o pai, como a equipe médica. Na mulher, lesões no centro genésico de variadas espécies, choques traumáticos, depressão, processos obsessivos. Processos obsessivos, gente, gravíssimos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Esterilidade e infertilidade, toxemias na gestação, gravidez ectópica, descolamentos prematuros de placenta, problemas em ovário, problemas circulatórios, cardiopatias. Então, olhe só, né? O que pode acontecer? Muitas coisas podem acontecer no nosso corpo físico e no nosso campo mental. Em relação a processos obsessivos, a gente sabe que esses espíritos que sofrem esse tipo de aborto, né, esse tipo de corte no seu processo evolutivo abruptamente, são espíritos como a gente. Não é que são espíritos maus, maldosos, mas muitas vezes eles não conseguem perdoar aquilo e a raiva e a mágoa acaba se transformando num processo obsessivo. E Marlene Nobre, numa palestra, ela também vai comentar que muitos desses jovens, por exemplo, que entram numa escola com uma arma em punho, saem atirando em todo mundo, eles estão acompanhados por muitos espíritos que foram abortados e que não conseguem perdoar e no processo de loucura entram nesse quadro de obsessão e estão acompanhando esses jovens, né? E não querem mais enxergar, não conseguem mais, aliás, estão doentes da alma. Então, a violência no mundo, ela é muitas vezes causada por espíritos que foram acometidos por aborto. Então, uma outra reflexão que ela traz muito importante da gente parar e pensar um pouquinho que o processo de violência no nosso planeta Terra, ele é muito causado, sim, grande parte por espíritos que foram violentamente interrompidos no seu processo de gestação sem ter uma chance de serem ouvidos, sem ter uma chance de serem escutados no seu íntimo, no seu ser e de pedirem ajuda para ninguém. E Chico também conta uma história que conheceu um espírito em 1936 de uma mulher que estava em regiões trevosas, em situação deplorável, que tinha cometido o aborto sequencial 6 vezes. E eles conversaram, né, ajudaram esse espírito e depois tiveram a oportunidade de a ver reencarnada em 1942, já reencarnada. E André Luiz, quando eles a viram reencarnada, comentou com Chico que naquela vida ela sofreria um processo de esterilidade e infertilidade irreversível. Ela tinha uma deficiência no endométrio, era uma hiperplasia cística das glândulas endometriais e seria irreversível, não teria como ter uma gravidez naquela vida. E isso seria necessário para que o centro genésico dela se reorganizasse, preparando então para que numa próxima vida aquele corpo pudesse receber todos aqueles espíritos que ela tinha cometido o aborto, para que eles pudessem então reencarnar como seu filho. Isso estava na programação de todos eles. Então, meus amigos, era isso que eu queria trazer para vocês.
mas também aqui no final deixar para todos vocês, aqueles que conhecem alguém ou aqueles que já cometeram um aborto, de qualquer forma, participando como uma equipe médica, participando como uma mulher que já cometeu um aborto, um homem que já cometeu um aborto, que nós não estamos vivendo sob um determinismo divino, não, de jeito nenhum. Nós estamos sob a misericórdia divina. E Chico fala pra gente que quando a justiça divina bate na nossa porta para cobrar os nossos débitos e as nossas dívidas, quando ela nos encontra trabalhando no bem, a misericórdia de Deus vem e pede para que as nossas dívidas sejam suspensas por tempo indeterminado. Então, não é assim que funciona, não é olho por olho, dente por dente, não é assim. É pelo amor. Deus também não é só justiça, Ele é amor, Ele é misericórdia. Então essa matemática divina não cabe a nós, cabe só a Deus. Então eu queria aqui fazer uma prece para a gente terminar, uma prece do coração pedindo a Deus que olhe por todas essas pessoas que, do fundo do coração, assim como eu, muitas vezes, sem ter o conhecimento da realidade espiritual, já até defendi que a mulher tinha direito ao corpo e teria direito, sim, de cometer o aborto se quisesse, mas por ignorância da realidade espiritual. E Deus sempre nos dá um novo amanhecer, uma nova oportunidade, e que nós estamos aqui juntos para aprender. E um não vai evoluir jamais sem o outro. Ninguém vai ser feliz sabendo que tem um outro ainda triste. Estamos juntos, em caminhada, estamos juntos com Jesus. Ele diz que enquanto tiver ainda uma ovelha dele longe do rebanho, ele deixa todas as 99 e vai atrás da 100ª. Então, Jesus, é para isso que nós estamos aqui, para acompanhar o Senhor, que é nosso pastor, e que estejamos todos unidos, sempre juntos. Aguardo vocês, comentários, coloquem os temas que vocês gostariam que a gente conversasse aqui. Um beijo bem grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau! Até a próxima!